como desenhar componentes no Proteus, Isis e Ares e como fazer uma placa simples. Dá-se nome ao projeto. Cria-se um novo esquemático. Cria-se um novo layout. Não será feita simulação. Estamos no Ares, PC Layout. Agora a gente vai para o Schematic Capture. Na lupinha do canto superior, vamos pegar um resistor padrão. Agora eu vou pegar um potenciômetro, também padrão. Agora eu vou pegar um LED. Tem vários tipos diferentes de LEDs. Como às vezes eu faço simulação, eu gosto de usar os Active. Na lateral esquerda, no Terminals Mode, pegar um ground. Um Power, sempre vai estar ligado aos 5 volts de simulação. Para fazer a placa, um terminal de entrada dos componentes. Então, conector single inline de 2 vias, tá aí. Eu posso adicionar ele também aqui na lateral esquerda. Novamente, vou colocar a referência Terra e Power. Esse vai ser o conector de entrada de energia na placa. Feito isso, a placa está desenhada, falta ajustar o layout. Então vamos lá, vamos botar aqui 120 ohms. Um K, ajuste de brilho de LED. Tá. Só para exemplificar. Feito isso, falta colocar quais são os componentes, perceber quais são os encapsulamentos dos componentes. Então, se for editado a propriedade de cada componente, aqui ele já diz, ó, PCB Package, Printed Circuit Board Package. Ele vai chamar o Ares e vai mostrar o encapsulamento. Então, todos os encapsulamentos devem ser feitos. Do resistor, ele já é um padrão, resistor Plated Roll Hole, um RES40, está aqui. O LED não foi especificado. A gente vai utilizar o encapsulamento do LED 5mm. São coisas que o layoutista acaba aprendendo, o nome dos encapsulamentos. O potenciômetro, aqui no Proteus, ele não tem PCB, ou seja, ele é um componente que não permite que se utilize no desenho do circuito impresso. Esse componente a gente vai criar. Mas antes disso, se cria preferencialmente o componente no Ares. Então, no Ares, primeira coisa é observar qual é o grid. Então, aqui na aba superior tem um M, que ele vai mudar entre métrica e imperial, entre polegada ou milímetro. Aqui em view a gente consegue ver que ele está em TH, ou seja, ele está já em polegadas. Então, 50 TH ou 50 mils, dá para dar um zoom, vai ser a distância entre dois pontos do grid. 100 mils ou 100 TH é 1/10 de polegada, ou seja, 2,54 milímetros, que é uma unidade padrão no desenho. Sempre deve se desenhar com
polegadas, jamais em milímetro, porque a maioria dos componentes é desenhada em polegada. Aqui em cima tem o M que muda, como eu já falei. Aqui tem a mudança do grid, vamos deixar com esse quadriculado. Você tem que conhecer o componente, tem que ter as medidas, tem que ter o datasheet para desenhar o componente que você deseja, caso ele não exista na biblioteca do Proteus. Nesse caso, vamos fazer um trim pot, um potenciômetro de superfície de ajuste fixo na placa. Vou utilizar aqui uma via, né, um pad de passagem, aqui, simulando o componente Plated Through Hole, PTH. Vamos pegar aqui um 7030. Tendo componentes em mãos, ele sempre vai ser múltiplo de 100, 100 mil, 100 TH. Como a gente definiu o grid como 50, supondo que eu sei as dimensões do componente, eu vou contar aqui, ó, 100, 150, 200, 100, 150. Eu acabei de colocar, né, as vias de passagem, os pads do componente. Eu agora posso desenhar o silk, ou seja, o que vai ser impresso na superfície do componente. Que vai ser impresso na superfície da placa de circuito impresso. Nesse caso eu posso diminuir o grid. Sempre é bom desenhar num grid alto, para que não ocorra falhas no desenho, fique difícil de desenhar o desenho. 25 para um ajuste fino. Vamos desenhar aqui agora um círculozinho, onde tem um ajuste por um parafuso no trim pot. Vou desenhar agora exatamente. Supondo que esse seja o desenho, ainda não gostei muito, vou melhorar ele aqui, aumentar ele um pouquinho. Supondo que eu tenha as dimensões exatas do componente que eu queira desenhar. Agora eu preciso numerar os pinos de acordo com o que vai existir lá no ISIS. Então vamos chamar esse aqui de pino 1, esse aqui de pino 2, esse aqui de pino 3, que seria o terminal ajustável. Feito isso, criado o componente, sabendo as medidas, sempre procurando desenhar em mils, né, polegadas, sempre procurando usar o grid maior, usar o grid 25 em algum detalhe, 5 num detalhe muito mínimo que se queira fazer, 1 eventualmente no desenho da placa. Feito isso, se seleciona o componente com o botão esquerdo, clica-se com o botão direito e Make Package. Se dá um nome, vou chamar de Trimpot00, ele vai salvar na biblioteca do usuário. Aqui, se eu não sei o que é, se não é um conector, eu posso colocar como miscelânea. Isso aqui não tem muita importância, é como vai ser chamado lá pela biblioteca do ARIS. Ele é um dispositivo SMD, Surface Mount Device, ou ele é Troll Hole? Troll Hole, através de furo, ele vai perfurar a placa. Aqui eu posso botar se ele é um switch, se ele é um relay. Na dúvida, não sabe o que é? Nome, isso não faz diferença. E aqui pode se escrever. Pronto, está criado o componente. Eu posso chamar quantas vezes eu quiser. Agora o componente já está na biblioteca. Agora vou excluir. Volto ao ISIS. E agora aqui está o Trimpot que não tem encapsulamento. Não tem como eu dizer qual é o encapsulamento desse Trimpot, porque esse Trimpot não tem essa característica. Então o que eu faço? Eu vou criar um componente novo. Lista de componentes que foram utilizados. Posso colocar ele aqui, não tem problema, é só para edição. Vou ajustar aqui a tela. Eu posso fazer um drag. Vou botar ele aqui no centro. Isso.
e eu vou decompor um componente que já existe. Posso fazer um componente do zero? Posso. Vai dar muito trabalho. Então é melhor você pegar algum componente pronto, editar, que é muito mais fácil. Esse nome não vai ter importância. E agora eu vou numerar os pinos. Conhecendo o comportamento do trimpote, sabendo o desenho que eu desenhei no Ares. Aqui eu vou colocar pino 1. Aqui eu vou colocar pino 2. E aqui eu vou colocar o terminal de ajuste, pino 3. Ok, acabei de fazer o desenho do componente. Novamente seleciono com o botão esquerdo, clico o botão direito em Make Device. Dou um nome, pode ser o mesmo nome do Ares, preferencialmente nomes for DOS, sem acentuação, sem espaço. A referência é importante, o prefixo de referência, por exemplo, resistores tem R, se tiver dois resistores R1, R2, capacitor C1, C2, conectores é J. Eu posso chamar de R, posso deixar como um resistor, ou utilizar o RV, que era o que ele utilizava. Vamos deixar R. Next. Aqui agora ele vai dizer, ele me pergunta, qual é o encapsulamento deste componente? Se você cria o componente primeiro aqui e não tem ele no Ares, tu vai ter que colocar isso depois. Então, já por default, é melhor fazer primeiro no Ares. Agora, como eu já criei, é só chamar pelo nome criado no Ares. Trimpote. Olha, ele já aparece ali, ó, Trimpote 00 User Package. Já havia sido criado anteriormente. Tá aqui o desenho, aparece as unidades, ó, 200 mil, 150 mil, conforme eu desenhei. Eu dou um Assign Package. Next. Next. Não tem simulação, não tem nada ligado a esse componente. Última página, categoria de dispositivo. Pode botar aqui um resistor. Subcategoria, não precisa colocar. Fabricante precisa colocar. E aqui também pode ser feita alguma descrição que vai ser chamada quando o nome do componente for dado na pesquisa. Meu trimpote do Isis. Obviamente que tem que ser um nome coerente, tem que ser uma descrição pertinente ao projeto. Está criado o componente. Esse aqui agora pode ser excluído. E esse aqui pode, ó, se eu colocar em cima, opa, às vezes ele pede para substituir. Como ele não substituiu, eu vou excluir esse. Anteriormente tinha o nome RV, então a referência do componente era RV. Poderia ter mantido RV, eu botei R. O RV seria mais adequado porque é um componente diferente, tem um resistor simples. Eu vou esconder o nomezinho e refazer a ligação. Então agora está pronto o meu layout. Um detalhe que às vezes fica incomodando aqui, template set design colors. Aqui tem um show hide text. Isso deve ser selecionado. Fica aparecendo um textozinho ao longo dos componentes, uma coisa bem chata. E aqui eu vou escolher uma cor branca, que eu devia ter feito já no início do desenho. Ok, eu acho melhor desenhar com fundo branco. Feito isso, agora eu posso desenhar, vamos salvar, eu posso fazer o esquemático, vou fazer a placa de circuito impresso. Aqui estão os componentes que eu criei. Obviamente, existem regras para isso. Essas regras estão descritas no apêndice do meu livro, que é possível download no meu blog. Só ver marcadores livro de capa preta, tem um apêndice que explica como desenhar placas de circuito impresso. Então, o D1, larguei ele aqui, vou diminuir um pouquinho. Eu tenho o trimpote, dá para você ver o netlist de criação. Eu já posso dar uma organizada. Isso aqui é didático, então não vamos fazer uma placa excepcional. Importância do grid sempre ser o menor. Então sempre aqui, ó, tá no 25. O ideal seria 50. Sempre no 50. Como eu já coloquei ele no 25 agora, se eu quiser alinhar novamente, ó, ele não vai deixar porque o componente foi colocado no 25. Isso dá muito problema. Então, vou excluir eles. Eu
vou novamente recolocar os componentes. Eu já vou rotacionar o LED. Vou pegar o resistor do LED. Dá para se perceber o cruzamento, então nessa hora você pode organizar o componente para que ele fique melhor colocando na placa. O conector de entrada de alimentação da plaquinha. Eu também vou rotacionar. Não ficou legal. Eu podia ter rotacionado 180. Vamos colocar esse conector afastado aqui. Pronto. O que falta desenhar? Contorno da placa. Então agora eu venho aqui no Board Edge. Primeira coisa que eu deveria ter feito. Delimito uma área para a placa. Vou mudar o grid. Melhor de visualizar. Feito isso, eu já posso ver que tem um 3D Visualizer. Ele vai me mostrar como ficou a placa. Tem uma ideia. Obviamente que é uma prévia. Então, eu acho que cliquei no lugar errado. Yes. No. Ah, ok. É que eu cliquei no X, ele mudou a versão. Na versão 7 você fecha essa janela. Então vamos cancelar, ele já deixou aberto. Ok, agora é só desenhar a placa. Então, tenho aqui uma trilha. Obviamente ele tem um default. O default dele é 10 mils. Né? Uma placa vai ser feita manualmente. Vou botar aqui no mínimo 40. E aí eu posso desenhar. Placa face simples, usa o bottom Cooper azul. Como eu já organizei os componentes de forma adequada, fica bem fácil de fazer o desenho, seguindo as regras de desenho especificadas naquele manual que eu falei. Ok, feito isso, e no que faltaria? Faltaria a malha de terra. A malha de terra, a gente pega aqui nesse tesão do lado esquerdo, seleciona, vou diminuir o grid, botão de 25, centralizar aqui, pegar essa parte inferior. Feito isso, ele vai pedir qual é a malha que eu quero fazer. Eu quero fazer o GND. Qual é a camada de cobre? Eu quero no bottom Cooper. Esse dimming pela a cor que ele vai colocar ali, eu gosto do normal. O contorno da placa. Vou usar um T30. Relieve, que é para a solda do componente, em torno do pino. Então ele tem que seguir o mesmo do boundary, 30. Clearance é a distância da malha em relação às trilhas. Então vamos botar 20. Manter o relieve pins, dá um ok. Está aí a malha de terra. Se eu quiser visualizar, eu posso simplesmente vir aqui, vou tirar o top silk. Tá aí, eu posso tirar o grid. Está aí desenhada a placa com malha de terra. Perfeito. Agora no 3D Visualizer, dar um giro aqui na placa. Posso girar, ó, aparece ali, ó. Tá? Aparece todo o desenho da placa. Os detalhes de desenho podem ser encontrados no meu blog, borgescorporation.blogspot.com. No Marcadores Livros, livro de capa preta, tem um apêndice explicando como desenhar placas de circuito impresso. Então, isso é apenas uma introdução ao Proteus. Obviamente que existem N detalhes no desenho, todos esses devem ser utilizados. No Schematic, falta definição do nome do projeto, no canto lateral direito inferior. Tem outros detalhes que devem ser prezados na hora de se desenhar a placa. É isso aí.